Eu sou Genilson de Azevedo Farias. Eu sou doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E atualmente eu estou fazendo pós-doutorado sob a supervisão da professora Olívia Medeiros Neta, né? E toda a minha trajetória acadêmica foi nessa perspectiva de estudo de mulheres, né? Mulheres escritoras, mulheres intelectuais, e atualmente eu estou trabalhando com mulheres religiosas, né? Mulheres freiras, que foram educadoras no contexto do século XIX, né? Numa escola católica daqui do Nordeste, né? Mais especificamente de Recife. O minicurso 7, História de Mulheres, de minha autoria e supervisão da professora Olívia, nós vamos trabalhar com essas questões ligadas ao trabalho, né, sobre história das mulheres, mas também falar sobre gênero no final do curso, né? Então, na introdução, o encontro com os estudos de mulheres. Como é que foi esse meu encontro, né? Porque às vezes pode ser que algumas pessoas achem esquisito, estranho, né? Um homem, um rapaz falando sobre mulheres. Então, eu comecei, desde muito, muito cedo, eu sempre tive uma aproximação maior com figuras femininas, né? Minha mãe, minhas tias, minhas avós. Eu sou muito ligado a amigas, a primas, e sempre foi assim, né? Desde muito criança. Então, essa foto aí sou eu, né? E essas garotas aí junto comigo povoavam o meu universo infantil. Então, eu costumo dizer que o objeto de pesquisa é que nos escolhe, né? A gente pode achar que nós temos esse poder sobre o objeto, mas, na verdade, penso eu que é o contrário, é o objeto que vai nos escolher. Ao longo da minha infância e adolescência, eu fui percebendo o meu gosto pessoal por filmes e livros que tinham as mulheres como protagonistas, né? Então, aquele livro Mulherzinhas, da Alcott, porque Minha Vida de Menina, de Helena Morley, e filmes também que mostravam essas mulheres à frente, né? Protagonizando, sendo atuantes, lutando por seus objetivos. Então, isso sempre foi algo muito forte na minha vida. O protagonismo feminino sempre foi uma grande paixão para mim. Quando eu estava na graduação em História, eu entrei em 2004, eu comecei uma pesquisa sobre Anísia Floresta, né, que rendeu até uma redação que foi premiada pela Fundação Assis Chateaubriand. Na iniciação científica, eu trabalhei com Alta de Souza. No mestrado, eu continuei com Alta de Souza, percebendo questões de gênero e raça a partir da sua trajetória, né? Porque ela era uma escritora negra, e como era ser uma escritora negra no século XIX? Então, tudo isso fazia parte dos meus estudos naquele momento do mestrado. No doutorado, eu mudei mais uma vez de mulher, sou um pouco. Eu gosto muito, na minha trajetória, eu sempre comecei e finalizei um trabalho, assim, uma personalidade, uma pessoa, né? Eu não comecei pesquisando sobre uma mulher e fui até o final, né? Como tem pessoas que fazem isso. Eu rompi, assim, cada estágio foi uma mulher. Então, no doutorado, eu trabalhei com a Madalena Antunes, né? Uma escritora de Ceará-Mirim, que escreveu um romance chamado Oiteiro, Memórias de uma Sinha Moça. E no pós-doutorado, agora, eu estou trabalhando com mulheres freiras da congregação de Santa Doroteia, que eu tive acesso, né, a uma vasta documentação quando eu estava no mestrado, porque a Madalena Antunes ela estudou no Colégio São José de Recife, que as freiras doroteias eram as diretoras, né? Tomavam conta da instituição. Então, basicamente, nesse primeiro momento, eu falei dessa minha trajetória, né? Com esse campo de estudo de pesquisa. De início, a gente pega essa frase, né? Essa citação da Michelle Perrault, e para entender todo o processo do desenvolvimento do campo História das Mulheres. O desenvolvimento da História das Mulheres acompanha em surdina o movimento das mulheres
em direção à emancipação e à libertação. Vocês já assistiram esse filme aqui, As Sufragistas? Eu não, mas eu vi que tem uma série com esse mesmo nome, não é? A série eu ainda não tive acesso, mas o filme eu acho que ele é uma referência para todos nós que está nessa área. Eu vou passar aqui um videozinho que resume um pouco. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. You a suffragette, Mrs. Lily? I consider myself more of a soldier. As Mr. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Punish those responsible, whatever way you can. All my life, I've done what men told me. But I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Can I sail through the changing ocean tides? Can I land all the seasons of my life? We break windows. We burn things. Because war's the only language men listen to. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. Time makes you bolder, even You might lose your life before this is over. I'm getting older too. We will win. I take my love, take it down. Never surrender. You see, Never give up the fight. in a snow-covered hill. Como vocês viram no vídeo, né? Esse filme vai mostrar a luta, que é um filme de 2015, vai mostrar a luta de moças e mulheres do Reino Unido em prol do sufrágio universal nos primeiros anos do século XX, a partir da protagonista, né? Da Maiwad Watts, e vai mostrar todo esse contexto, né? De lutas que mulheres, não somente mulheres como ela, que trabalhava numa lavanderia, mas mulheres ligadas às classes nobres, né, às classes burguesas, como elas se articularam em prol desse objetivo, desse sonho que era a representação em relação ao voto, né? Então, no filme, eu não vou dar tanto spoiler, mas eu vou falar um pouco do que ele vai falar, do que ele fala, né? Então, havia uma série de discursos em relação à mulher, que a mulher não precisava, né, votar, estar no espaço público, trabalhar, a questão do biológico das mulheres, o corpo, ela era frágil em relação ao homem, e isso também afetava a questão mental, nessas fábricas e lavanderias, né, onde essas mulheres trabalhavam, o assédio moral e sexual era muito, muito forte. O salário, o dinheiro delas ficavam com os maridos, elas não possuíam direito aos filhos, caso houvesse separações. E uma coisa interessante é a imagem que as mulheres sufragistas passavam a ter na imprensa, né? Algumas falas, né, ao longo do filme, aquelas mulheres gritando, sufragistas vandalizam, né? Eram manchetes que apareciam nos jornais. Quer dizer, como a imprensa construiu uma imagem negativa da mulher que lutava por seus direitos, né? Das mulheres sufragistas.
E outra coisa interessante também é que também é mostrado que mulheres desqualificavam a luta de outras mulheres. Quer dizer, o Pierre Bourdieu vai falar da violência simbólica, quando o oprimido, né, ele incorpora a fala de quem domina, né? Isso chama-se violência simbólica, quer dizer, muitas mulheres elas achavam que realmente deveriam se submeter àquelas situações, né? Então, pessoal, o movimento feminista, né, os estudos vão dividir, o movimento feminista vai ser dividido em duas ondas, né? Primeiro, ele surgiu no século XIX, em meados do século XIX, e as reivindicações eram educação, trabalho e voto. E quais as ideias, né, que inspiravam o movimento feminista desse contexto? Eram as ideias do iluminismo e os ideais da Revolução Francesa. No entanto, a gente tem que perceber, tem que ter em mente que antes desse contexto do século XIX, haviam outras mulheres, né? Haviam mulheres que já questionavam, que já lutavam, de alguma forma, já pensavam num mundo diferente, né? Para elas. Então, aqui tem a Mary Wollstonecraft, né? Escritora e filósofa e defensora dos direitos da mulher inglesa, que publicou o Vindications of the Rights of Woman, em 1792. Né? Então, também tem a Olympe de Gouges, que era defensora da democracia e dos direitos das mulheres, publicou Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. Uma coisa interessante é que nessas revoluções liberais, né, do século XVIII, né, houve a Declaração dos Direitos do Homem, mas esses direitos não iam para as mulheres, não se estendia para elas. Então, a Olympe de Gouges, ela produziu, né, esse documento, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, nesse ano de 1791. Só que devido aos seus escritos e às suas atitudes pioneiras, ela foi guilhotinada. Quer dizer, olha só a luta, né, que ao longo da história as mulheres tiveram que implementar para poder ocupar os espaços, né? No Brasil, nesse contexto do século XIX, e até um pouco antes também, havia vozes espalhadas, né? Tais como a Denísia Floresta, que publicou em jornais e vários livros, entre os quais Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens e Opúsculo Humanitário. A Denísia Floresta, devido às suas ideias, né, que para o Brasil estavam muito à frente do tempo, né? Tem essa coisa de dizer que a Anísia Floresta é uma mulher à frente de seu tempo, mas eu tenho um pouco de receio de falar assim, porque a Anísia, ela estava à frente do seu tempo em relação ao Brasil, a meu ver, né? Mas ela tinha diálogo com o que se pensava, o que se produzia, o que se escrevia na Europa. Então, em relação à Europa, ela estava no tempo. Então, ela tentou, né, trazer da Europa para o Brasil o que havia de mais atual, de mais moderno, de mais inovador nesse campo de discussão para o Brasil. No entanto, essa atuação da Anísia foi duramente reprimida, por conta que, durante muito tempo, ela foi obliterada, né, no Brasil e também no Rio Grande do Norte. Quer dizer, a Anísia, durante muito tempo, ela foi silenciada. Ninguém falava da Anísia. Deve ser esse resgate, esse retorno da imagem dela, do que ela escreveu, a professora Constância Duarte, né, que fez todo um resgate foi nos passos da Anísia, né, em todos os lugares por onde ela passou. A Constância pesquisou em bibliotecas, em sebos, para encontrar vestígios do que a Anísia deixou. Então, ainda falando sobre a primeira onda feminista, né? Então, as mulheres e a escrita, a reinvenção da mulher a partir de outros papéis que não o de mãe, para mãe, esposa e dona de casa. Então, a Virginia Woolf, né, escritora, ensaísta e editora britânica, ela escreveu um texto chamado Um Teto Todo Seu. Esse livro todos esses livros que eu for falando aqui, indicando aqui, vocês podem ir anotando, mas a gente pode trocar contatos e eu posso passar essas referências e outras referências que eu tenho que vai servir para vocês, né? Alguém falou sobre
os estudos sobre mulheres professoras, eu tenho muita coisa sobre mulheres e a educação, né? Então, será um prazer a gente trocar contatos e ficar nesse diálogo, mesmo depois do minicurso ter terminado, certo? Muito me interessa, viu, Genilson? Pois eu vou passar um monte de coisa para vocês. Podem ficar tranquilos e tranquilas. Então, Um Teto Todo Seu, né, da Virginia Woolf, o que é que esse livro fala, resumidamente? Ela fez uma série de palestras na Universidade de Cambridge e depois essas palestras, esses textos foram reunidos e se transformou nesse livro, Um Teto Todo Seu, né? Então, o que é que ela fala nesse texto? Que para uma mulher que se quer intelectual, que se quer escritora, que se quer pesquisadora, ela precisa de um espaço para ela, né? Um teto só dela, livre de interrupções do marido, dos filhos, da casa. Elas precisam de um espaço só para elas, para que elas possam refletir, né, de forma livre, de forma sossegada. Ela também vai falar da metáfora da Judite, né, que é a irmã fictícia de William Shakespeare. Essa Judite nunca existiu, né, mas ela vai usar esse personagem para dizer que a Judite e o Shakespeare, né, o William Shakespeare, eles dois eram irmãos e da mesma família, mesma casa, só que o investimento para ambos era diferenciado. Quer dizer, para o William, que era homem, ele podia estudar, né, só estudar. Tinha um espaço para ele, enquanto ela, Judite, tinha que estar ajudando nos afazeres da casa, né? Lavando louça, ajudando a mãe a fazer a comida, a fazer as costuras. Então, esse tempo do trabalho doméstico que ela tinha que fazer, porque era mulher, o William não tinha. Então, isso, né, atrasava ela em relação a ele, mesmo ela tendo o mesmo interesse, o mesmo amor pelos estudos, o mesmo amor pela arte. Ela não, só que ela ficava atrás dele, porque enquanto ele podia se dedicar somente a isso, ela estava nesse passo atrás, digamos assim. É a metáfora que ela vai falar, né, da Judite, para falar dessa relação desigual entre homens e mulheres, que a gente vê muito isso acontecer ainda hoje, né? Quantas famílias o menino está lá jogando videogame e a menina está varrendo a casa, lavando a louça. O menino, às vezes, quando o menino gosta de estudar, né? Também tem isso. Está estudando e a menina está ajudando os pais na casa. Então, isso acontece, isso é um fato. E o final da Judite não é muito feliz, né? Ela, enquanto o irmão se torna um grande dramaturgo, ela morre depressiva no ostracismo. Quer dizer, veja só, por ela não ter podido viver o sonho dela, ela tem esse final trágico, que é um pouco do que no meu entender o final também da Virginia Woolf, né, que ela se suicida, também por conta de todos esses problemas. Em outro texto chamado Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, também da Virginia, ela vai falar do ideal de anjo do lar. O que seria o anjo do lar? Seria aquela mulher, né, boazinha, boa mãe, a boa esposa, que está sempre à disposição de todo mundo, que não diz não a ninguém. Quer dizer, ela abre mão de si para atender às vontades e necessidades de toda a família, e isso a atrapalha em relação ao desenvolvimento profissional e intelectual. Então, para a Virginia, seria necessário matar esse anjo, né? Esse ideal de anjo é tão forte, segundo a Virginia, que até os escritos são meio que manipulados por esse ideal. Quer dizer, com essa noção de que eu não posso dizer não, que eu não posso contrariar os meus escritos, os escritos dessas mulheres, passavam por, como é que eu posso dizer, havia um bloqueio, o que elas escreviam não ampliava, não trazia algo novo, não rompia, né? Não saía daquela linha da mulher boazinha que não quer ferir ninguém. Então,
para Virginia Woolf, esse anjo do lar precisava morrer. As sufragetes, né, que são as sufragistas, e a gente viu o vídeo, buscavam isso, né, a luta pelo voto universal. E era a maioria, filhas e esposas da classe burguesa, da classe burguesa instruídas, médicas, advogadas, e que contava também com a participação popular, né, de mulheres populares, como a gente viu no vídeo, lavadeiras, operárias, muitas eram presas e passavam por toda uma situação de humilhação e exposição nos jornais, nos periódicos. No Brasil, né, na passagem do século XIX para o século XX, muitas mulheres, inclusive as da elite, eram analfabetas, né? Tem um trabalho da professora Miriam Falsi, Mulheres no Nordeste do Brasil, que está na coleção História das Mulheres no Brasil. Ela vai falar que as mulheres nordestinas, mesmo as mulheres ricas, donas de fazenda, elas não sabiam ler, né? E essa ignorância de muitas delas era estimulada pelos pais das meninas, porque se pensava que se manter a menina analfabeta, inculta, isso era uma forma de prevenção a que elas não escrevessem cartas para namorados e ter relações extraconjugais, né? Nesse contexto do século XVIII e XIX, passaram pelo Brasil alguns cronistas, e esses cronistas relataram isso, né? Esse abandono dessas mulheres em relação ao estudo, à instrução, porque esses pais não permitiam que elas tivessem esse conhecimento ampliado. No entanto, houveram casos diferentes, né? Casos de pais sensíveis que favoreciam o desenvolvimento do intelecto de suas filhas. E aqui eu vou citar 3 nomes, né? As nossas potiguares, Nísia Floresta, Alta de Souza e Madalena Antunes. As 3, né? Como eu já falei no início, foram estudadas por mim ao longo da minha graduação, mestrado, doutorado, e as 3 tiveram esse incentivo dos pais, né? O pai da Nísia Floresta era um advogado, e ele via na educação da sua filha algo diferente, algo novo, que era possível, que era bom, né? A Alta de Souza, do mesmo jeito, né? Mesmo seus pais já falecidos, e ela contou com a ajuda dos irmãos, né? Do Henrique Castriciano, do Eloy de Souza, do João Câncio também, dos 3 irmãos, e ela continuou, mesmo depois que ela saiu da Escola Católica de Recife, que volta para o Rio Grande do Norte, ela continua estudando, né? E ela pôde participar da imprensa, escrever nos jornais do Rio Grande do Norte e fora do Rio Grande do Norte, porque contou com esse auxílio, com esse respaldo dos irmãos, né? A Madalena Antunes do mesmo jeito, quer dizer, o pai da Madalena, quando chegava dos trabalhos do engenho, né? Do engenho em Ceará-Mirim, ele sentava com os filhos, né? Com os dois meninos e as 2 meninas, e passavam as lições da escola com ele. Quer dizer, olha só, o pai tinha essa visão de que deveria se dar às filhas uma educação da mesma forma que dava para os homens, né? E matricula essas filhas em Recife, né? Quer dizer, você manter 4 crianças em escolas católicas, em escolas particulares no século XIX em Recife, escolas internas, era muito gasto, né? A Madalena, no livro dela, Oiteiro, ela vai falar que havia um primo do pai dela que dizia que ele estava perdendo dinheiro, mantendo essas 2 filhas lá em Recife. Você está perdendo dinheiro, você podia estar investindo em outra coisa. Então, esse pensamento refletia o imaginário de muita gente no Brasil, nesse contexto do século XIX e início do XX, né, que não se deveria educar as meninas. E a escrita feminina do século XIX, ela nasce porque porque muitas meninas tiveram essa possibilidade, né, de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso ao letramento, à educação. Essa alfabetização, ela abre essa porta também para as mulheres poder fazer parte do mundo da imprensa, do mundo dos jornais, do mundo da literatura. Só que, mesmo esse espaço tendo sido aberto, né, a escrita jornalística e literária era vista como apanágio dos homens. Quer dizer, muitas mulheres que participavam da imprensa, elas eram mal vistas, né? E muitas coisas que as mulheres escreviam passavam por censura.
Quer dizer, muitos textos, muitos jornais que eram dirigidos por homens, alguns textos não eram publicados, alguns textos eram, como é que eu posso dizer, censurados, partes eram tiradas, eram adaptados. Então, era de fato uma luta, né? Que as mulheres, ao longo desse momento que eu estou, até esse momento que eu estou falando aqui, elas tiveram que travar. Então, querer fazer parte do espaço público, através da exposição de ideias, exigia dessas mulheres uma boa dose de coragem. Existia uma estratégia que elas se valiam, que era o pseudônimo, né? Elas usavam nomes falsos, às vezes nomes de homem. A Alta de Souza, nos jornais que publicou, alguns jornais, ela usava nome de homem, né? Muitas mulheres fizeram isso para poder passar pela censura. Nessa primeira onda feminista, havia todo um descrédito em relação às lutas das mulheres, quer dizer, e ainda falando um pouco sobre essa questão da escrita, né? Da escrita nos jornais. Se para as mulheres que escreviam em jornais, né, havia todo um peso, uma visão negativa, imagine para as mulheres que se diziam feministas, né? Já havia toda uma imagem negativa sendo criada, vindo da Europa, e aqui no Brasil isso continuou. Então, haviam vários discursos poderosos criados contra as mulheres, né? Na Revista Ilustrada, comandada por Ângelo Agostini, uma das publicações mais importantes do país, na virada do século XIX para o XX, em um dos editoriais intitulado Com as Damas, de 1886, mostrava que a participação da mulher na sociedade não era vista com bons olhos, né? Então, aí vem a citação. Não será da nossa parte que as legítimas aspirações do sexo gentil, né, da mais simpática e apreciável metade do gênero, encontrarão qualquer embaraço, por mais insignificante que seja a sua expansão. Confiamos muito no bom senso e na inteligência servida pela educação, para recear que as mães, as irmãs e as esposas, abandonando-nos à serenidade dos lares, se atirem à política e aos metins, obrigando-nos a velar pela cozinha e pelos recém-nascidos. Não. A mulher manter-se-á na órbita que lhe convém, e se alguma exceção houver, estamos certos que esse papel ficará às sogras. Quer dizer, então a gente percebe o quê? Nessa revista é colocada a visão dos homens, né? Que as mulheres não era um perigo que essas mulheres saíssem de dentro da órbita do lar para ocupar o espaço público, porque eles se sentiam ameaçados. Quer dizer, se elas não fizerem os serviços da casa, quem vai fazer? Se elas não vão cuidar dos nossos filhos, quem vão cuidar, né? Então, os discursos sobre as mulheres, né, vão ser muito fortes, né? O discurso biológico, o discurso médico, que vai dizer que a questão da menstruação, a questão da mulher engravidar, isso como é que eu posso dizer? Isso as fragilizaria, que elas não tinham, que o corpo delas não estava apto à questão do público, do espaço público, né? Então, a emancipação feminina era vista como uma grave ameaça à ordem pública. Isso que eu já falei acima. Então, pessoal, ainda sobre a primeira onda, vai ser criada uma série de estereótipos para as mulheres feministas, né? Eu já tinha falado anteriormente que se para as mulheres que publicavam nos jornais havia toda uma imagem ruim, para as mulheres que se diziam feministas, isso era muito pior. Então, o discurso ridicularizava as mulheres feministas. As mulheres vou falar aqui algumas coisas. As mulheres feministas são feias e, por tal motivo, não se casam, né? O mito da mulher solteirona, um mal da época. Haja vista que o casamento era visto como um meio de ascensão dentro de uma sociedade que não oferecia oportunidades de sobrevivência às mulheres. Então, para que a mulher pudesse ter um respaldo na sociedade, ser respeitada,
era inculcado em suas mentes que ela precisava se casar. O casamento é que daria a essas mulheres prestígio dentro da sociedade, né? São vitimadas de neurastenia, afecção mental, grande irritabilidade, alterações do sono, mau humor. Essa imagem do lado, né, é uma charge que mostra como algumas pessoas, como alguns homens viam as mulheres feministas, né? Isso era usado, inclusive, junto a outras mulheres, para que elas não quisessem ser feministas, não quisessem ter um pensamento de liberdade, de libertação, porque esse pensamento as transformaria nesse desenho que está aí, né? Uma mulher que você nota que está masculinizada, né? E que era uma mulher que não era, aos olhos dos homens, valorizada. Então, o virago, mulher de traços grosseiros e hostis. Então, isso era muito usado na imprensa para dizer que as mulheres feministas tinham esse aspecto. Não tomam banho e não se depilam. Todos esses discursos, quer dizer, que nascem no século XIX e perpassam ao século XX, eles são muito presentes hoje. Quer dizer, ainda se tem uma imagem negativa das mulheres feministas, né? Eu vivi uma situação, eu trabalhava numa escola privada, e eu tive um conflito com uma professora que chegou para mim para dizer que eu estava formando meninas alunas feministas na escola, porque eu tinha um grupo com a coisa que eu falei no início, né? Eu sempre estou ligado a meninas, a mulheres. Então, na escola, eu tinha um grupo de alunas que a gente se identificava muito. Então, a gente lia Jane Austen, Simone de Beauvoir, e a gente discutia esses textos, né, no corredor da escola, no horário do intervalo. Quer dizer, era uma coisa que a gente fazia porque a gente gostava. E uma professora chegou e disse isso. Você está criando feministas na escola? Feministas não se casam. Feministas são feias, são mal amadas. São tudo aquilo que as mulheres não precisam ser. Eu nunca esqueci dessa fala. E eu já tinha lido, né, esse livro, né, o livro que eu vou falar agora, Feminismos e Antifeminismos, da Raquel Soyet, que ela vai falar exatamente disso, né, dos feminismos e do que foi feito contra os feminismos, e ela mostra exatamente esses discursos, né, como é que isso aparece, como é que isso vem. E eu automaticamente, com a fala dessa minha colega de trabalho, eu vi essa imagem, né, como ela, essa minha amiga, tem essa imagem cristalizada na cabeça dela. E aquilo que eu já falei no início também, sobre o Bourdieu, né? A violência simbólica, que muitas mulheres ridicularizavam as lutas de outras mulheres. Quer dizer, essas mulheres que lutavam, também lutavam por elas, né? Que estavam em casa e que as ridicularizavam, né? Então, nesse livro também, que eu indico a vocês, vai mostrar exatamente isso. Então, na segunda onda feminista, aí a gente já sai da primeira, né? Vamos para a segunda. Temos que pensar que, no contexto das duas grandes guerras, as mulheres elas tiveram uma possibilidade, uma oportunidade de sair de casa para trabalhar no espaço público, ocupando os postos de auxílio aos envolvidos no conflito. Então, as mulheres começaram a atuar como enfermeiras, como assistentes sociais, todas essas profissões de auxílio, né, dentro desse contexto das guerras. E quando os conflitos acabaram, muitos homens queriam que essas mulheres retornassem para suas casas, né? Tá bom, já fizeram demais, agora já pode voltar a fazer o que vocês faziam. Só que isso muitas não quiseram, né? Muitas não aceitaram isso. Então, isso foi um problema. Então, entre os anos de 30 e 60, existia um declínio das lutas feministas, né? E, a partir do livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, de 1949, vai ser dado início àquilo que ficou chamado como segunda onda feminista, né? Então, quais são as demandas dessa segunda onda? Diferentemente da primeira onda, que reivindicava o voto,
né, a educação e o trabalho, essa segunda onda vai demandar o direito da mulher ter domínio sobre o seu próprio corpo, dos seus desejos, de sua sexualidade, passando a ser sujeitos de si mesmas, donas de seu corpo e sujeitos de sua própria vida. Quer dizer, então, a partir desse momento, as mulheres vão reivindicar o direito de não querer ter filhos, de não querer, de ter uma sexualidade mais livre, né? Como era antes, de se manter virgem até o casamento e se permanecer com aquele mesmo homem. A partir de agora, a partir dessa segunda onda, houve a luta por isso, por esse direito de ter essa sexualidade livre. Então, a Simone de Beauvoir ela vai questionar que as mulheres são definidas a partir do sexo biológico e que a partir dele passou a ocupar lugares subalternos em relação aos homens. Quer dizer, sempre a mulher na condição de fragilidade, de debilidade, ocupando espaços onde o que se priorizava era o cuidado com o outro, né? Então, por exemplo, mulher, então, tem que cuidar de criança, vai ser professora primária, sempre profissões que, como é que eu posso dizer, em relação às profissões tidas, né, como profissões de homem, vão ter, digamos assim, vão ter menos prestígios na sociedade. Então, ela vai dizer que isso não é por conta do biológico, e sim por conta de uma construção social, né, de uma construção ideológica, e que isso deve mudar. Então, o segundo sexo, né, esse nome segundo sexo, vai fazer referência, é um questionamento que ela faz, né, em dizer que o segundo sexo, o primeiro seria o sexo masculino, como é que esse segundo sexo é construído a partir desse primeiro, né, desse homem que se coloca como sendo o primeiro, o forte, o viril, né, o que domina, que tem o poder. Então, nessa segunda onda, essas vão ser as demandas, essas vão ser as reivindicações. Então, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação do outrem pode constituir um indivíduo como um outro. O que Simone de Beauvoir quis dizer que a mulher não nasce, ela se torna, né? Ela quer dizer com isso que a mulher é construída historicamente e socialmente. Quer dizer, olha essas duas imagens, né? Você olha para a imagem, a menina está num mundo cor-de-rosa, né? Você olha para o menino, ele está num mundo azul, todo azul. Então, desde meninos, né, desde crianças, a família, né, vai colocando na mente dessas crianças, vai incutindo em suas vidas coisas que são tidas como coisas de menino e coisas de menina, né? Então, para a menina, já começa com um nome, quando se hoje em dia já se começa com aquela festa de revelação de sexo, né? Se é menina, é um pipoco, né? Sai confetes e serpentinas todas cor-de-rosa. Se é menino, sai confetes e serpentinas e glitter e tudo que tem direito na cor azul. Fumaça também eu já vi. Então, já começa daí, né? A escolha do nome. Se é uma menina, vai ter um nome, Maria, Luísa, Antônia, Josefa, enfim. Se é um menino, né? Antônio, José, Joaquim. Então, já começa aí, né? Desde a barriga da mãe, que a menina e o menino vão sendo construídos. A Simone de Beauvoir, quando ela fala assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ela se refere à mulher, mas o homem também pode ser pensado da mesma forma. O homem também é construído, né? O homem também é construído, da mesma forma que a mulher é construída. Sobre ambos vai ser incutido uma série de coisas
que vão dizer, olha, isso aqui é coisa de menina, isso aqui é coisa de menino. O quarto da menina cor-de-rosa, o quarto do menino azul, as roupas, a menina sempre com roupa cheia de babado, de flores, de laços, o menino sempre com roupinhas em tons de azul, né? Em tons que vão se referir que vão se diferenciar desse mundo da menina. As escolinhas, a menina sempre vai estar na escolinha de balé, né? O menino na escola de judô. Os brinquedos sempre vão estar ligados a essa formação dos gêneros. A menina, casinha, brincar de panelinha, bonequinhas. Os meninos, carro, né? Aí você já nota o quê? A menina brinca de boneca. Por quê? Para incutir na mente dela que um dia ela vai ser mãe e vai cuidar de criança. O menino, você dá o quê para o menino? Carro. Você dá o quê? Como essa criança que está aí, né? Uma bicicletinha. Eu não sei como é que é o nome desse brinquedo. Uma motocazinha. Carros, motocas, jogos. O menino vai poder ter a oportunidade de brincar mais no espaço fora da casa. A menina sempre no espaço de dentro da casa, né? O corpo da menina é sacralizado, é fechado. Quer dizer, a menina sempre tem que estar com perna cruzada, ela não pode se expor. E o menino, pelo contrário, hoje em dia eu não sei mais como tá, mas na minha época de menino, de criança, quando se nascia menino, os pais faziam questão de tirar foto do menino pelado para mostrar né, o pênis da criança. Inclusive, eu tenho até uma foto dessa. Então, o objeto, né, sexual do menino é exposto como um troféu, né? Então, isso é a formação dos gêneros, né? Isso é a formação do homem e a formação da mulher. E ao longo da vida, isso vai acontecendo. Vai ser um bombardeio de coisas. Coisas de menino, coisas de menina. Coisas de moça, coisas de rapaz. Coisas de homem, coisas de mulher. Então, isso é o que Simone de Beauvoir quis dizer com ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E que eu afirmo que isso também a gente pode colocar em relação aos homens, né? Ao homem. Ninguém nasce homem, o homem também se torna. Então, nesse sentido, Simone não trouxe o conceito de gênero, né? Esse conceito de gênero, ele vem mais para frente, né? Nos anos 80, o conceito. Mas desenvolveu a ideia, porque a ideia de gênero é essa, né? A ideia desenvolveu a ideia tempos antes dele ser introduzido na seara epistemológica das humanidades. Quer dizer, essa ideia do que é gênero, que está ligado à performance, né? Que Judith Butler vai falar, que o gênero é a performance, é como você age, é como você se comporta. Né? Isso é o gênero. A sexualidade é como você se realiza, se identifica em relação ao sexo, né? Em relação às relações sexuais. Então, deixa eu fazer aqui uma comparação. Um homem, ele tem um sexo biológico masculino, tem um pênis, né? Mas ele pode ter o gênero feminino, ele pode gostar de se vestir de mulher, ele pode gostar de coisas de mulher, coisas femininas. E, em termos sexuais, ele tanto pode se realizar tendo relações com homens ou com mulheres. Então, são 3 categorias, né, que a gente precisa ter em mente. Gênero, sexualidade e... Qual é o outro que eu não estou lembrando agora, meu Deus? Não estou lembrando agora o outro. Então, para Simone, por exemplo, as desigualdades entre homens e mulheres não eram advindas de fatores biológicos, né? Isso que eu já venho falando, supostamente naturais, mas como relações sociais hierarquizadas e, como tal, construídas historicamente. Ou seja, se existem essas separações, né? Esses bloqueios em relação à mulher, não é porque é do biológico, não é porque ela não porque o corpo dela não permite que ela faça, né? É porque existem discursos, existem teorias, existem falas que dizem que ela não pode, não deve estar ali, fazer aquilo, fazer aquela outra coisa. Isso é que a Simone quer dizer, né? Quer dizer, essas desigualdades, elas são históricas, são construídas historicamente
e elas devem ser desconstruídas. Se são construídas, também devem ser desconstruídas. Então, daí toda essa luta ao longo da história de mulheres, né, para romper com essas falas, esses discursos, essas limitações. Com a segunda onda, é posto em questão a libertação sexual feminina e o seu direito ao desejo e empoderamento em relação ao seu corpo, né? Isso que eu já falei anteriormente. Então, agora vem a história das mulheres, né? Na década de 70, a Michelle Perrault, a historiadora francesa, professora da Universidade de Paris 7, inaugura um campo de trabalho historiográfico, focando os grupos marginalizados, tais como operários, mulheres do povo e prisioneiros, a partir da vida cotidiana, buscando captar suas aspirações e sonhos. No seio de suas pesquisas sobre o movimento operário, é que surgiu a presença das mulheres, objeto este que se tornou base de sua vida acadêmica. Quer dizer, a Michelle Perrault, ela estudava o movimento operário, né, em Paris. E quando ela está estudando esse contexto, ela vai ter contato, ela vai ter acesso, ela vai ver a presença de mulheres naqueles documentos, né? Então, a partir disso, ela tem um olhar sensível sobre essas presenças, né, na documentação, e ela pensa, ela olha e fala, isso aqui é um campo que precisa ser explorado, né? Isso aqui é necessário, falar de mulheres é importante, quer dizer, trazer os marginalizados da história para o centro dos estudos. Quer dizer, até então se falava dos grandes homens, né, das grandes batalhas, das grandes guerras, mas a partir da Michelle Perrault, essas inovações vêm principalmente com a segunda geração dos análises, da escola dos análises. Então, sujeitos da margem, né, como operários, mulheres, vão ser vistos e trazidos para o campo dos estudos. Aí ela publica um texto, né? Uma História das Mulheres é Possível. Também ela lança o livro Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros. No que tange às mulheres, subdividiu o bloco em 3 partes. As mulheres, o poder e a história, que é a divisão desse material, desse livro. A mulher popular rebelde, a dona de casa no espaço parisiense, né? Então, os silêncios da história, né? Aquilo que não se fala, é o métier do trabalho dela, né? Por que essas mulheres foram silenciadas na história? Simplesmente porque havia um interesse em não falar delas. Quer dizer, esses jornais, né, que falavam dessas mulheres que eram presas nas lutas, né, nas lutas das sufragistas, mostravam essas mulheres como baderneiras, como agressivas, como monstras. Mais uma vez eu indico que vocês assistam esse vídeo, esse filme, né, as sufragistas. E esses documentos, né, esses jornais, a imprensa, também vai ser uma fonte que vai mostrar como a mulher que lutava por direitos era vista pela imprensa, né? Então, a Michelle Perrault, ela é quem dá início a esse campo de estudos. Então, nos anos 80, houve a desnaturalização das diferenças entre homens e mulheres. Afinal, a relação entre os sexos se dá a partir de uma interação social. O sexo biológico foi posto em segundo plano, quer dizer, se perde, né, esse caráter de dizer que o biológico é que vai definir os papéis, os lugares. É mais o social, as lutas sociais que vão dizer onde homens e mulheres estão, onde devem estar. Com a categoria gênero, estaria consumada a superação de noções universais, fossem de homens, fossem de mulheres. A introdução da categoria gênero, relacionada ao contexto social, portanto, levou à consideração da diferença na diferença. Não cabia, assim, a utilização do termo mulher sem adjetivá-lo. Mulheres mestiças, negras, judias, trabalhadoras, camponesas, operárias e homossexuais.
Quer dizer, é necessário fazer esse recorte, né? Porque muitas vezes as dificuldades, muitas vezes não, sempre, as dificuldades, por exemplo, que uma mulher operária passava no contexto das lutas, né, lá no século XIX e XX, início do XX, era diferente de uma mulher burguesa. No filme vocês vão perceber isso, né? A maioria das mulheres que lutavam, sobretudo as pobres, a violência que era direcionada a elas era diferente, né? A forma como elas eram tratadas nos jornais era diferente. Quer dizer, as mulheres ricas havia meio que uma maquiagem, né, para que essa exposição não fosse tão forte, porque elas eram mulheres que tinham prestígio, que tinham uma posição social. Então, existe uma discussão se há uma terceira onda feminista, né, acontecendo. Só que também existem estudos que vão dizer que essa terceira onda feminista que se diz, que fala que está rolando, que está acontecendo, é os resquícios dessa segunda demanda que não foram totalmente superadas, né? Então a Marcha das Vadias, né, vocês estão vendo aí a imagem, pela igualdade de direitos. A Marcha das Vadias, ela se inicia em abril de 2011, em Toronto, no Canadá, e isso se deu por conta de uma série de estupros que estavam acontecendo na universidade, e o policial responsável pelo caso vai dizer que, olha, a culpa é de vocês, né? Porque vocês só andam nuas, só andam como vadias, então vocês são culpados por isso. Vocês estão procurando a violência, né? Então, o título, né, Vadias, vai fazer referência a essa fala desse policial. Então essa marcha, né, acontece até hoje. Então, as mulheres, e homens também, né, que apoiam a causa, se vestem com roupas mais sinuosas, pintam o rosto, pintam o corpo com faixas, escrevem palavras de ordem, justamente para mostrar isso. Quer dizer, existe uma situação de violência, né? Mulheres são estupradas e a culpa não é nossa. Existe outra situação aí, né? O fato de usarmos uma roupa A, B ou C, curta ou não dá direito ao outro querer nos tocar, né? Então a terceira onda seria isso aí, né? Seria essa reivindicação, as reivindicações da segunda onda, que ainda não foram superadas. Aqui, né? Continuando, a culpabilização do próprio estupro. Quer dizer, as mulheres são culpadas pelo... ainda tem muito disso no imaginário, né, das pessoas, de que as mulheres precisam ter um decoro no vestir, porque isso mexe com o homem, né? Quer dizer, o homem não tem freios. O homem pode chegar aí e fazer o que pensa com a mulher, né? Ainda tem muito esse imaginário. A mulher que tem que se cuidar, como é que eu digo? A mulher que tem que se preservar, se resguardar, se cuidar, né? O homem deixa solto. Não posso provocar o desejo do outro. A mulher que toma a iniciativa e que mostra o desejo mete medo. A mulher deseja, mas precisa fingir que não. Não pode deixar explícito, ao ponto de ser mal vista. Então, pessoal, hoje em dia, não se fala mais em um movimento feminista, porque ele não é homogêneo. Existem demandas diferentes dentro do movimento feminista. E a Margarete Hago, a historiadora Margarete Hago, ela vai falar em feminismos, quer dizer, no plural, né? Então, considera os feminismos como linguagens que não se restringem aos movimentos organizados que se autodenominam feministas, mas que se referem a práticas sociais, culturais, políticas e linguagens que atuam no sentido de libertar as mulheres de uma cultura misógina e da imposição de um modo de ser ditado pela lógica masculina
nos marcos da heterossexualidade compulsória, né? Então, gente, basicamente é isso, certo? É importante reafirmar o dia 8 de março como um dia de luta pelos direitos das mulheres. Um dia de luta por liberdade. Um dia de luta por autonomia. Surgiu em 2011 no Canadá. Na Universidade do Canadá estavam acontecendo muitos casos de estupro. Então o guarda foi lá para poder dar uma palestra e falou que se as mulheres não se vestissem como vadias, elas não seriam estupradas. Aí as mulheres se reuniram lá para poder fazer a marcha. Daí começaram a surgir várias marchas no mundo todo. E no Brasil ela vem acontecendo também. Em Volta Redonda é a primeira vez que ela acontece. Nós, da organização da Marcha das Vadias, temos um grupo no Facebook, chama Marcha BR, é só adicionar, nós postamos tudo lá. E foi muito gratificante para nós ver tantas pessoas assim reunidas na marcha, porque foi a primeira vez que fizemos e a organização se deu assim, um mês antes, mais ou menos, da data, dia 8 de março. A gente se reuniu e resolveu que iria fazer a marcha no dia 8 por causa do Dia Internacional de Luta da Mulher. Nós não temos uma líder ou um líder, é um grupo orgânico, horizontal, qualquer pessoa pode chegar e participar, opinar. A marcha nesse dia também é para que esse dia seja lembrado como um dia de luta da mulher que luta pelas coisas que ela acredita, entendeu? Não um dia para você comprar presente, comprar flor, não, é um dia de luta e que por mais que a mulher seja a protagonista dessa luta, que os homens estejam juntos, entendeu? Tentando entender, e é foda, porque o machismo é opressor até mesmo com os homens, então que para eles também comece a refletir sobre o significado do que eles falam, às vezes, para a mulher, porque é tudo construção, né? Então, para que isso também seja um dia de reflexão e de luta para homens e mulheres, entendeu? A gente está chamando todos vocês para acumular junto com a gente, para vir construir junto com a gente, porque essa cidade tem que ser
Então, eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Como eu disse anteriormente, quem quiser entrar em contato comigo, eu deixei meu e-mail disponível. Podem falar comigo, eu respondo rápido. E vamos trocar mais figurinhas, certo? A partir dos e-mails que vocês vão me mandar, eu respondo e a gente vai construindo conhecimento, certo? Então, bom dia para vocês e vamos à luta.